Olá, estamos de volta com mais um programa Vida em Jogo. E hoje nós vamos trabalhar um dos temas acerca da vida, do dia a dia das pessoas, em que muitas dessas pessoas questionam e perguntam e indagam a respeito de acontecimentos que são inerentes à própria existência. O texto que eu tomei como base de hoje, e que você pode ler aí em casa, na sua Bíblia, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo diz assim, a partir do verso de número 14: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Amigos, amigas, hoje nós vivemos assim, num mundo em que as tragédias elas se multiplicam. E é natural do ser perguntas e questionamentos. Por exemplo, como é que um maquinista de um trem atende o telefone em pleno trabalho, em pleno momento de extrema dedicação e cuidado, e faz um trem descarrilhar a 190 quilômetros e 78 pessoas morrem, que vinham ali sentadas, algumas talvez lendo até a própria Bíblia, e por causa de uma atitude irresponsável de um ser humano, 78 têm suas vidas ceifadas. Há muitos anos atrás, eu creio que mais de 20 anos atrás, um piloto da antiga VASP, ele estava vivendo um drama no seu casamento muito grande, e ele então pilotava um avião de São Paulo para Fortaleza, capital do Ceará. E em determinado momento do voo, o copiloto avisou que ele estava voando baixo demais. Ele disse que sabia o que estava fazendo. 2, 3 minutos depois, essa aeronave se choca com uma montanha e ceifa a vida de todos os passageiros por causa de uma dor, de um momento pessoal dele que levou consigo mais de 100 e poucas pessoas à época. Recentemente, há 4 anos atrás, vocês se lembram de um avião da TAM que fez um voo Porto Alegre-Congonhas, São Paulo, e o avião já aterrissado, já com um trem de pouso na pista, talvez muitos ali descansaram e de repente não houve frenagem, houve um problema de reversão nas turbinas e aquela aeronave passa a pista, se choca logo após e todos morrem. E eu poderia ficar aqui citando tantas outras tragédias, como um deslizamento em Niterói, que houve há 2 anos atrás, e várias pessoas foram soterradas. Petrópolis, uma grande enchente, e tantos outros que talvez você saiba que aconteceu, e às vezes aconteceu próximo demais. E tragédias, elas são indescritíveis. Elas não têm hora para chegar, não pedem licença, e muitas vezes interrompem os sonhos no início ou na metade deles. As tragédias, elas nem sequer têm cortesia para esperar os sonhos terminarem. Elas chegam.
E quando chegam, muitos questionam e paira no ar a pergunta: por que isso? Por que isso aconteceu? E eu me debrucei durante essa semana para estudar de forma mais minuciosa, porque algumas pessoas, inclusive, perguntam assim: onde está Deus quando essas coisas acontecem? E eu queria trazer para você um texto de Josué, capítulo 24, verso 15, que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi uma declaração de Josué, mostrando aqui um ponto muito importante: a liberdade de escolha que nós temos. E aí, você deve estar perguntando, o que é que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver, porque é preciso ter uma compreensão mais aprofundada da palavra de Deus para poder você ter um entendimento de por que essas coisas acontecem assim. A Bíblia diz que Deus criou todos os seres, inclusive seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Deus não criou nenhum ser, quer seja celestial ou terreno, ou ser humano, para que fossem bonecos ou robôs ou manipulados pelo desejo exclusivamente de Deus. Deus deu aos seres, na sua totalidade, o poder de escolher. E o que é que acontece? Lúcifer era um querubim designado por Deus para guardar, para proteger. E a Bíblia diz que Lúcifer se rebelou contra Deus na região celestial. E olha só o que diz esse texto no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, houve um desejo no coração de Lúcifer de se assentar no trono de Deus. O que é que significa isso? Lúcifer se rebelou ainda quando nós, seres humanos, não existíamos no céu. E olha só o que diz o profeta Ezequiel: tu eras querubim ungido para proteger. Está falando de Lúcifer. E te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Perfeitos eram em teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Isto é, Deus criou os seres celestiais perfeitos. Até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhe para ti. Ezequiel 28, 14, de 15. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo bonito, um anjo lindo. Então, nessa conjectura, nesse momento aqui, muitos podem pensar: então por que Deus criou o diabo, Lúcifer, Satanás? Deus criou
o criou em forma perfeita e harmoniosa. Ele que se rebelou contra Deus. Ele que provocou uma rebelião. E Deus, diz a Bíblia, que imediatamente agiu no céu. Quando a rebelião foi provocada pelo diabo, a Bíblia diz que Deus agiu e diz assim, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, a batalha, o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Acompanhe a linha de raciocínio para você entender tragédias, entender acontecimentos. Houve uma rebelião no céu, o diabo se rebelou contra Deus, quis assumir o trono de Deus, Deus imediatamente mandou Miguel e seus anjos, lutaram e expulsaram ele do céu. Talvez com isso aí deva ter havido um dilema, isso aí é um pensamento meu. Será que eu devo continuar com a criação? Será que eu devo criar os homens? Será que eu devo correr o risco? E se Adão e Eva se corromperem? E foi exatamente o que aconteceu. Deus criou, porque Deus criou o homem para amar e ser amado, para relacionamentos. Por isso que Deus não manipula. Então Deus cria o homem também se rebela contra Deus, porque o homem peca contra Deus de uma forma, de um ato deliberado, com a liberdade de escolha, e ouve a voz da serpente, se desvia dos caminhos de Deus, e, consequentemente, Deus, já no próprio sábado, lá no Jardim do Éden, quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas perfeitas, e no sétimo dia ele descansou, no sétimo dia Deus já tinha o Calvário, a cruz do Calvário, como resgate, como plano de redenção de toda a tragédia humana. Só que isso demanda tempo. E é esse tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra. E entenda o seguinte, enquanto não for cumprido o propósito de Deus aqui na Terra, o sofrimento será sempre um mistério para nós compreendermos. Porque para nós compreendermos o sofrimento aqui na Terra, é preciso a gente saber o que se passa nos bastidores. Como eu e você, quando eu li em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que o homem natural não discerne as coisas de Deus, o homem natural não compreende as coisas de Deus, é preciso ter o Espírito de Deus para entender as coisas de Deus, as coisas reveladas de Deus. Por isso que grande parte da humanidade lança sorte e diz assim até, por falta de conhecimento, estava no script de Deus, aquelas 78 pessoas tinham que morrer daquele jeito, naquele acidente de trem, aquilo já estava escrito nos céus. Não! É fruto da inconsequência, é fruto da desobediência, é fruto da rebelião do homem contra Deus, aonde todo o universo que nós vivemos está sujeito a todo e qualquer acontecimento. Você acha que Deus tem prazer em que uma criança morra sufocada, como recentemente aconteceu no Brasil? O pai desceu para ir num shopping e deixou um bebê de 1 ano e 4 meses no carro com o vidro fechado. 40 minutinhos que ele foi ao shopping e voltou, a criança morreu. Porque a temperatura, ela no espaço de 25 minutos, ela aquece 3 vezes dentro do carro, a mais do que o exterior.